Seja muito bem-vindo ao primeiro programa do nosso podcast CCJS em Pauta. É um projeto que saiu do papel e agora a gente dá o pontapé inicial, né, para essa conexão, né, com o CCJS, a UFCG, né, com a comunidade acadêmica, assim como, né, toda a comunidade internautas e toda a região de Sousa. Um projeto que foi idealizado, né, lá em 2023 pelo professor Idemário, nosso coordenador da prática jurídica. E hoje, né, como primeiro de muitos que vão acontecer ao longo, né, do ano de 2025, estamos aqui hoje com a presença do professor Jardel, diretor do CCJS, ao qual eu tenho a satisfação de dividir, né, essa gestão com muito trabalho e união. Nosso magnífico reitor, professor Camilo, que está nos prestigiando hoje nesse primeiro programa, né, nesse pontapé inicial. E, como eu falei, o professor Idemário, né, aqui representando a prática jurídica. E a gente vai tratar hoje aqui, né, de temas relacionados, né, basicamente o papel que a universidade desempenha, né, principalmente em regiões menos favorecidas, como o Alto Sertão Paraibano. O podcast é um projeto que ele vai agregar os conhecimentos dos 4 cursos do CCJS, né, e a gente, com isso, nós conseguimos, né, trazer, né, a modernidade, a conectividade, né, e fazer com que nosso alunado, nossa comunidade acadêmica possa, a cada dia, estar mais moderna e antenada com todo esse processo de evolução. Então, com a palavra, né, senhores, muito obrigado pela participação. Né, passar inicialmente para o professor Jardel, na sequência, o professor Idemário e o professor Camilo, dar as boas-vindas, né, a todos os nossos internautas. Saudações, é uma grande honra estar nessa seleta mesa, ao lado do magnífico reitor, do coordenador de prática jurídica, professor Idemário, e também professor Enéas, vice-diretor deste centro. Como ele bem disse, né, onde dividimos os momentos, né, de alegrias e os momentos também de dificuldades. Mas faz parte de todo um processo. Não é à toa que hoje estamos com 3 comemorações. A inauguração desse lindo podcast, que a comunidade tanto necessita, do Laboratório de Informática, que é um grande feito, né, e, por fim, a inauguração do acervo bibliográfico físico, que foi inaugurado com quase 3.000 obras. E para isso, né, nós temos um homenageado do dia, que foi o deputado federal Luiz Couto, que nos empenhou, né, nos realizou com uma emenda parlamentar considerável para que possamos realizar os nossos sonhos. Então, isso é um momento de festa, né? E, sem dúvida, Enéas, nós hoje marcamos história. Não uma história com sentido de vaidade, mas uma história no sentido que o nosso trabalho está realizando frutos. Isso é o que é mais importante. Um dia de festa, né? Uma celebração aí para o trabalho. Eu acho que a palavra é essa. Gratidão também, né? Hoje nós temos evento até à noite, né? E a gente está inteiro aqui. Está nessa maratona aí. Nessa maratona. Professor Idemário. Pois é, eu posso dizer aqui que o curso de Direito de Sousa é um curso que me traz assim muita alegria, muita felicidade, e saber também que o CCJS hoje é formado pelo curso de Ciências Contábeis, de Serviço Social, Administração, e nós temos o direito que está conduzindo também, ou sendo conduzido dentro do CCJS. O fato é que a minha preocupação, como dizia, é a questão do curso de Direito ser um curso tradicionalista. É um curso ainda muito formal, muito preso às questões passadas, e nós já estamos no movimento pós-moderno, contemporâneo, que exige, sobretudo, fazer com que o nosso aluno, o nosso acadêmico de Direito, ele tenha um acesso maior às tecnologias. E o podcast é exatamente essa forma de fazer com que ele se aproxime da comunidade, ele se aproxime da sociedade e possa levar as informações trazidas do eixo do seu curso, especialmente das questões democráticas. A Constituição Federal de 88 traz isso com muita força, os direitos fundamentais, os valores da dignidade da pessoa humana. E o nosso estudante vai poder fazer uma competição com as informações que a sociedade oferece, sociedade muito leiga, mas muitas vezes predisposta a impor o seu pensamento, as suas ideias e a sua vontade,
enquanto que agora nós vamos poder competir de igual para igual, porque nós temos uma voz, nós temos um instrumento que pode permitir e assegurar que esse estudante, que esse acadêmico, que esse cientista do CCJS possa dizer também aquilo que é realidade, aquilo sem partidarismo, sem as amarras de um pensamento leigo, mas, sobretudo, um pensamento científico que modifica, que transforma e que educa. Pois é. Professor Camilo, suas boas-vindas. Saudações a todos, uma alegria muito grande de poder estar aqui compartilhando esse podcast com o professor Idemário, com o professor Jardel e com o professor Enéas. É uma alegria gigante. Como já foi colocado, hoje é um dia de comemoração e me honra muito poder participar desse primeiro podcast aqui, da inauguração desse grande projeto. Eu dizia mais cedo, na inauguração, que esse projeto nos dá conectividade, ou amplia a nossa conectividade entre a comunidade acadêmica interna da UFCG e a sociedade. Então a gente vai naquela linha de derrubar os muros, né, que existem, que persistem da universidade com a sociedade. Então a gente aumenta as nossas possibilidades de comunicação, tanto para saber como a gente pode ajudar nos problemas cotidianos e como a sociedade pode nos demandar para que a gente mude, transforme, né? Enfim, se readeque para que a gente possa realmente atender ali as demandas do cotidiano. Pronto, é isso. Muito isso. Agradecimento aí pela... É uma honra para o CCJS, viu? E aí, aproveitando a sua fala, professor Camilo, a gente queria... Eu tenho um roteiro aqui, mas a gente não vai se prender necessariamente a isso, mas aproveitando já esse gancho, como é que você vê essa questão das novas tecnologias, principalmente aqui no interior do Estado, né? Eu sei que é um projeto inovador, né? Não resta dúvida. É um projeto que ele é o pontapé inicial para os campi fora de sede. Nós temos mais 2 outros podcasts na UFCG, né? Nós temos o Conexão UFCG, se eu não me engano é vinculado ao curso de comunicação, uma coisa assim. E o CCJS, como sempre, né, com seu pioneirismo, com sua bravura, né, os guerreiros aqui do trabalho, encampou aí esse projeto. Como é que, enquanto reitoria, você vê o papel dessa tecnologia dentro do processo educacional? Bem, a gente entende que desde os primórdios a comunicação é essencial para que a gente possa entender a nossa realidade e resolver os nossos problemas. E hoje o mundo está conectado numa dimensão fora do comum. Por exemplo, nós aqui no Sertão, creio que todos nós sejamos sertanejos, né, dessa mesa, sabemos das dificuldades, como Enéas colocou no início da sua fala, mas hoje nós, através da tecnologia, conseguimos nos conectar com o mundo inteiro. Sim, sim. E não podemos nos afastar dessa possibilidade. Pelo contrário, nós temos que ampliar. E o CCJS, aí eu já parabenizo vocês, né, pela iniciativa, sai na frente, né, com um equipamento que permite não apenas, né, a gente trabalhar os 4 cursos de graduação daqui do CCJS, especializações e também o Profiap, mas também trabalhar na nossa comunidade a ideia de que a comunicação institucional ela é importantíssima, não apenas para o avanço da UFCG, mas para a nossa sobrevivência como instituição pública, né, socialmente referenciada e de qualidade. Então, esse equipamento ele vem para quebrar né, um paradigma, né, ele vem para ficar, eu tenho certeza, e a partir dele o CCJS e a UFCG como um todo vai ter um olhar muito interessante para que a gente possa crescer juntos. Perfeito, perfeito. Professor Jardel, nós sabemos que a nossa região, principalmente aqui no interior do estado, ela tem uma cultura, né, muito tradicional do rádio, né? A gente sabe que nós temos diversos programas que são destaques, né, no estado, e também daqui da região saíram grandes, né, comunicadores hoje de nível nacional. Então, como é que você vê o podcast chegando aí para agregar, né, esse link com o rádio e a universidade aí encampando aí esse projeto? É uma coisa interessante que eu acho que a gente tem que deixar muito claro,
é que a universidade deveria nem possuir muros. A gente vamos quebrar os muros da universidade, né? Mas uma coisa que não deveria existir era os muros da universidade. Eu acho que a gente tem que começar a vislumbrar isso daí, doutor Camilo, entendeu? Isso. Professor Idemar e Enéas. Eu acho que criou um ostracismo, que a universidade é aquela coisa inalcançável que o filho do agricultor, do motorista, da dona de casa não pode alcançar, não pode ter. Acho que a gente tem que começar a quebrar isso. E o podcast é a ferramenta para isso. Vai viabilizar isso, né? Para dizer, olha, você que é de família humilde, olha, a gente temos um projeto que interessantíssimo de extensão aqui, por exemplo, professor Camilo, que a gente ajuda crianças de adoção, para adoção. E é pouco divulgado isso. Nós temos um projeto aqui que é de garantias de direitos fundamentais, que é pouco divulgado. Nós temos vários projetos também, assim, sim. E por aí vai. Então, acho que o podcast é essa ferramenta de nem quebrar muros, nem deveria existir. É de realmente ser um braço da universidade com a sociedade. Aproximar, né? Exatamente. E essa questão que você me falou aí sobre nós sermos um celeiro de comunicadores, é que isso faz parte do sertanejo, provavelmente disso, sabe, professor Enéas? De estar conversando com o vizinho, de estar na calçada, né? De estar num barzinho conversando. Isso faz parte da nossa cultura, da comunicação. E quando falamos nisso, essa ferramenta, a tecnologia vem para isso. Vem para moldar, vem para nos conectar com a nossa realidade. Hoje, qual é a realidade? Instagram, redes sociais, internet. Então, assim, a gente tem que trazer o nosso aluno, porque o aluno hoje, por exemplo, sai somente advogado. É como alguns anos atrás, né? Sai somente para ser juiz, para ser um concurso. Perfeito. Não. Hoje eu posso ser um radialista, né? Formado na área do direito, que eu posso entender uma situação, o contexto jurídico de uma sociedade. Sim. Então, quando falamos sobre isso, a gente tem que ensinar os nossos alunos a ser muito mais do que aquilo que a gente... E bom que eles também sejam o político. Exatamente, né? O político, o reitor, né? Então, diretor, assim, e por aí vai. Então, assim, a gente tem que entender que essa geração que está aí é uma geração diferente da nossa. Totalmente diferente. Entendeu? E que está com o celular na mão 24 horas, né? Você vê hoje, por exemplo, você fala, Jardel, como é que seria o comunicador hoje? Acho que o comunicador, primeiro fato, não é só a arte da palavra, como foi alguns anos atrás. É importante? É. Mas você está conectado às novas tecnologias. Se você não estiver, não é à toa que a gente inaugurou um laboratório hoje, que a conexão com a internet, nós vamos ter 100 alunos concatenados numa sala de aula diretamente no computador. E o professor lá, com todos os mecanismos metodológicos da nova geração. Então, professor Idemário, eu acho que a sua ideia, né, quando você juntou essa ideia naquele momento, nos assustou. Por quê? Acredito, né? Eu vou ser sincero, sabe por que Porque nos o assustou? orçamento era o grande pilar, né? Mas não só pelo dinheiro, né? Que é claro que é um pequeno detalhe, né, professor? Mas, assim, será que a gente consegue fazer algo que a gente nunca fez antes? E conseguimos. Pois é. Então, assim, tudo nasce de quê, Idemário? Da ideia. E aí, Jardel, aproveitando o gancho, professor Idemário, além do podcast, nós tivemos hoje aqui, né, a grande entrega desse laboratório, né, um laboratório moderno, um laboratório que vai ter uma capacidade aí, inicialmente, né, de 100 máquinas, 100 estações, e a atualização, né, do nosso acervo bibliográfico, né, aquisição aí de 3.000 obras, né, mais ou menos. Então, como é que você vê esse momento do CCJS? Como é que você poderia nos relatar aí a emoção de um momento como esse, frente a uma dificuldade orçamentária que a gente vive no Brasil, né, para a educação? É verdade, Idemário. Você acho que é uma pessoa que poderia nos explicar melhor isso, né? Vocês são mais antigos aqui. Eu passo agora como antigo, tá vendo? Me parece até que eu clássico, sou culpado de alguma coisa. Mas é referência, não, né? Mas entendo, você é o clássico. Eu compreendo. Professor Camilo, nós realmente vivemos hoje uma situação que eu compreendo que é como se tivesse validado. Eu fui validado por Souza. Eu fui validado pelo CCJS depois de muitos anos como professor, porque toda a vida eu tive a vontade de trazer, de incluir o político com a universidade. O meu propósito era fazer com que a gente tivesse relações, tivesse contatos e pudesse, a partir daí, fazer convênios. Mas sempre houve uma resistência muito grande do CCJS quando se falava em política. Nós não podemos misturar política com a política universitária, mas nós fazemos uma política da população, a política pública. E quando nós estamos inaugurando um podcast, estamos inaugurando uma biblioteca reforçada com 3.000 volumes, com mais de 3.000 volumes, criando um espaço com a infraestrutura necessária para oferecer ao nosso alunado, que é
uma sala de informática, um salão, não é uma sala, aquele é um salão de informática, 4 salas de informática, coisa extraordinária, mais de 100 computadores à disposição do estudante. Nós só podemos dizer, nós precisamos do poder público cada vez mais presente dentro do CCJS, porque é o político, a presença de quem tem as condições, que tem a verba e tem o dinheiro para trazer para a população e ser repassado à população. Sempre eu acreditei que o filho do agricultor podia estar aqui. Sempre eu acreditei, eu sou filho de agricultor, sempre acreditei que o homem da roça, depois de derramar sangue e suor, os filhos dele também têm direito a uma escola, têm direito a uma coisa de qualidade. E o CCJS tem essa qualidade. A Universidade Federal de Campina Grande veio exatamente nos abastecer com essas condições. E nós estamos aqui todos esperançosos, né? O reitor está aqui presente, Camilo está aqui na nossa frente. Alviçareiros. E quando conversávamos com o deputado Luiz Couto, ele dizia, mas como ficou bonito? Pois é, veja o que dinheiro faz, né? E vontade. Vontade. Bom, professor Camilo, a gente sabe que é uma realidade, a inteligência artificial é uma realidade hoje e eu acho que é um caminho sem volta, né? E assim, para estimular aqui o debate, né, em torno dessas novas tecnologias, eu queria saber a sua opinião, se por algum momento você acha que a inteligência artificial ela vai substituir esses métodos tradicionais ou ela vem no sentido de agregar, de fazer com que a gente possa avançar, né, e adaptar até os métodos tradicionais. Qual é a sua opinião em torno disso? Bom, eu vou tomar a liberdade para revelar que durante os meus estudos, né, mestrado e doutorado, eu trabalhei com inteligência artificial. Tem autoridade para falar. Aplicada à engenharia. Mas o que acontece hoje, né, nos últimos meses, é que a gente vem a questão da IA generativa, o chat, né, a possibilidade de você dialogar, né, com uma inteligência artificial e ela te ajudar a resolver problemas, que isso revolucionou. Então, na minha opinião, a gente está num momento crucial de se posicionar, né, com relação à inteligência artificial, e eu acho que esse posicionamento deve ser no sentido de trabalhar junto, né, de aproveitar o que a gente tem produzido com relação à inteligência artificial. A justiça já está aproveitando. E aprimorar isso, professor Idemário, no sentido de que, por exemplo, as nossas metodologias de ensino, elas precisam se adaptar à questão da inteligência artificial. O ChatGPT, o DeepSeek e outras inteligências artificiais estão aí, estão disponíveis para o público, e nós, como educadores, temos uma responsabilidade muito grande de trazer para os nossos estudantes essas tecnologias e trabalhar com eles a melhor maneira de utilizá-la. Não é simplesmente pegar aquela tecnologia e pedir para ela fazer algo para você. A supervisão humana ainda é crucial, muito né? importante, Sem crucial, dúvida. e a gente deve preservar. Eu queria aproveitar essa fala para resgatar algo que o professor Idemário falou e que Jardel também, com relação a muros, pontes, né? Devemos criar pontes, Isso, conexões. também. E dizer que aqui, professor Idemário, é a casa do povo também. Aqui é a casa do povo. Né? Eu acredito que todos nós aqui somos de origem humilde e chegamos à universidade com muita dificuldade e acreditamos veementemente no poder transformador da educação. A educação transforma, eu sou prova viva disso e eu acredito que muitos de vocês também. Exato. Então, eu inclusive disse na solenidade de investidura no cargo que eu tenho uma crença inabalável no poder transformador da educação. E a nossa gestão também acredita nisso. E é a partir daí que a gente, através de um equipamento como esse, abre as portas para dizer à sociedade, olha, você pode vir para a universidade. Se for da sua vontade, né, vir para a universidade, cursar uma graduação, fazer uma extensão, fazer alguma atividade que possa lhe trazer um aprendizado, lhe trazer uma evolução, seja intelectual, seja espiritual, seja de qualquer sorte, a universidade está aí e é aberta. Né? Mas deixa eu só fazer uma colocação aqui. Pode ficar à vontade, professor. Porque quem vem para cá
ele tem que ter a capacidade de ser aventureiro. Você tem que ser um Perfeito. aventureiro. Porque muitas vezes vem de forma muito já premeditada, já pensada, já pré-condicionado a ser aquilo ou aquilo outro. Tem que ter mente aberta. Tem que ter a mente Verdade. aberta e a família também tem que compreender que aquele cidadão, aquela pessoa, aquele ente familiar vai entrar numa universidade, vai ingressar numa universidade, mas ele tem uma forma de pensar e de chegar à profissão que ele quiser chegar. Sim, sim. Não Perfeito. tem que ser, eu vou fazer direito porque eu tenho que ser advogado, tenho que ser juiz, tenho que ser do Ministério Público. Ele tem que fazer direito porque ele vai abrir a mente para fazer as escolhas que ele tem que escolher. Essa colocação é para dizer que a família tem que também Tá estar preparada para isso, verdade. né? Para poder ele ter esse espaço, essa abertura, Perfeito. né? Isso. De Até escolhas. porque, perfeito, professor. Inclusive, até porque quem vai conviver com essas escolhas é o cidadão, a cidadã que Estudante, vai né? optar pelo curso, Sim, optar sim, pelos sim. caminhos. E aí, se quiser falar de saúde mental, fica à vontade. Aí a gente precisaria da tarde inteira aqui, né? Eu sei que a gente já está Mas é caminhando. uma dica para um próximo podcast. Sim, sim, sim. né? A gente está caminhando já para a reta final, mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta ao professor Jardel, né? E ele, como nosso representante aqui do centro, né? Como é que ele vê o futuro do CCJS, né? Daqui para frente? Não só pelo fato da gente estar inaugurando hoje um podcast, mas diante do protagonismo que o CCJS ele vem desempenhando, né? Ao longo desses anos, dessas décadas, né? E como é que ele vê o futuro do CCJS? Como é que esse alinhamento hoje com a reitoria, né? Esse estreitamento de laços de gestão, né? O que esperar? A palavra é essa. O que esperar do CCJS para os próximos anos? É uma pergunta interessante. Eu lembro de uma frase. Provocativa, viu? Mas eu lembro de uma frase estoica, né? É o seguinte: o que aconteceria se aconteceu uma coisa que não aconteceu? É fazer acontecer. Resposta inteligente. Entrou num loop. Eu acho que a gente está fazendo isso, fazendo acontecer. Quando a gente faz isso, Enésio, o que a gente espera das pessoas do futuro do centro como esse? Primeiramente, que seja entregue a pessoas probas. Entendeu? Acho que a primeira coisa é isso. Você falou na IA, acho interessantíssimo, tecnologia, mas lembre-se, até no direito, a pessoa que vai fazer o IA para dar o seu juiz dar uma sentença tem que ter um ser humano por trás. Então o problema não é IA, é quem fez aquele programa de IA. Será que o cara que fez aquela IA de uma sentença é um cara mais humano, um cara mais que o juiz vai dar uma sentença, ou um cara mais rigoroso, onde a pena pode ser uma pena maior? É isso que a gente tem que pensar também, a pessoa que está. Por isso que o CJS tem que preparar não somente jurista, não somente o profissional como um todo, mas tem que preparar o cidadão para a sociedade. Eu acho que começa por aí, Camilo. A humanização. Exatamente. Eu acho que a gente precisa da humanização, porque as pessoas, a gente tem que entender que as pessoas são mais valiosas do que as coisas. A gente não pode inverter isso. Então, o primeiro ponto é isso, que o nosso centro seja dirigido por pessoas próprias que queiram o crescimento daqui. Segundo ponto, eu acho que a tecnologia é algo sem volta. Mas eu acho também que tem que ser uma ferramenta de auxílio muito importante. Isso é a minha opinião. Pode ser que daqui a alguns anos eu mude de opinião, porque a tecnologia vem avançando. Mas o ser humano ele sempre vai ter que se adaptar. No direito nós temos uma frase em latim que se chama mutatis mutandis. Mude o que deve ser mudado. Então, nós vamos ter que se adaptar? Vamos. O jurista de hoje não é o jurista de 50, 30 anos atrás. Não é. O administrador de hoje não é. Então, assim, a gente tem que se adaptar? Tem. Aí eu estava lendo na semana uma lista das profissões que vão se acabar por causa da IA. Direito, medicina, certo? Psicologia. Nunca. Então quer dizer que a gente nunca vai... O psicólogo, o cara nunca vai adoecer, não vai precisar de um médico, quer dizer, tu vai ser uma máquina que vai fazer. Então, assim, são essas coisas que a gente vai ter que debater, mas o que eu penso do JS é que ele vai ser pujante, vai ter crescimento. Eu acho que a pós-graduação vai ser o futuro desse centro. A pós-graduação vai fazer diferença porque existe uma demanda reprimida muito grande. Eu acho que o mestrado, o doutorado é algo que o centro vai alcançar, não vai demorar muito, porque hoje nós temos quase 90% de doutores no nosso campus. Então, a tendência é que a gente tenha um mestrado logo e quem sabe, não, eu tenho certeza, vai chegar um doutorado, que é um passo, né, Camilo, muito, muito importante. Então, veja uma pós-graduação pujante, pessoas administrando e, evidentemente, criação de mais cursos e Souza, assim como os outros polos do sertão, se tornar referências na educação do ensino superior. E resumo numa frase, né? A força vem do sertão, viu? Nós temos exemplo aqui. Senhores, a gente já está na reta final aqui. Mas já, né? foi rápido. Né? É rápido, né? A gente pensa que vai demorar, mas é rápido. Mas, enfim, eu queria, do fundo do meu coração, né, agradecer
a participação de todos. Né? Deixar aqui o meu abraço a toda a comunidade acadêmica do CCJS e da UFCG, né? E dizer que é uma experiência magnífica, né? Que a gente vai ter muito aprendizado daqui para frente. Agradecer ao professor Camilo pela sua disponibilidade, professor Jardel, professor Idemário, muito cirúrgico nas suas colocações. E aí a gente tem aqui esse tempinho final para os agradecimentos, né? Aí a gente pode começar invertendo, né? Começando pelo professor Jardel, né? Professor Idemário e Camilo, para a gente concluir, né? Esse primeiro programa, né? E que o nosso podcast, nosso CCJS, possa colher grandes frutos daqui para frente. Sem dúvida. Primeiramente, a palavra agradecimento hoje foi dita hoje de 8 da manhã Os até o presente momento. desses Então, assim, 120 hectares. Mas entenda, mas para agradecer, você precisa ter um coração puro, porque não é todo mundo que reconhece. O agradecimento, ele é algo importante, Enéas, entendeu? É agradecer, primeiramente, os apoios, né? Eu acho que o professor Idemário é um destes, o professor Camilo, terceirizado, professores demais que estiveram aqui presentes, os que não puderam estar, justificaram, a gente entende também, mas foi uma presença massiva. Os técnicos, que eu sempre digo, viu, Camilo? Nossa gestão, não falo nossa, pode me incluir na sua gestão também. Sim. Precisamos ter um olhar especial para os técnicos administrativos. Eles são a mola propulsora desta universidade. Então, assim, eu acho que isso são primordiais. E agradecer, em especial hoje, ao deputado Luiz Couto, porque sem ele, por mais que nós tivéssemos as ideias, por mais que nós tivéssemos o trabalho, mas vem o que o Demário falou, né? O dinheiro, a emenda parlamentar foi crucial para a realização de mais esse sonho, que através desse sonho irão vir outros sonhos a serem realizados. Então, a minha palavra é de agradecimento a todos os segmentos desta universidade e também à sociedade lá fora. Sabe por quê, Camilo? Porque ela cobra da gente. Isso também é uma forma de a gente se motivar, a cobrança. Pergunto, o que o CJS faz para Souza? E isso nos traz uma indução, um setor criticante. Então, a sociedade também que está lá fora, ela é responsável pelo sucesso que nós tivemos aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Sou Idemário. Professor Enéas, professor Jardel, nos cumprimentos finais. Acho que o professor Camilo foi muito preciso quando disse que a gente está aqui quebrando paradigmas. Nós somos a quebra desse paradigma. Nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, somos esse exemplo de quebra de paradigma. E nós queremos continuar quebrando paradigmas, estabelecendo esse elo de aventura, essa ligação, essa ponte com a sociedade. E eu quero me referir especialmente a Souza, porque é onde nós estamos, onde nós estamos sentados, onde nós estamos assentados, né? E dizer que o CCJS é um instrumento de muita valia, de muita construção, de muita edificação, porque o que nós estamos vivendo no município de Souza com o CCJS é um formato de levar a toda a população a ciência já trabalhada, já esmiuçada, a ciência já dita de forma mais simplificada. Só para fechar e dizer aos senhores e dizer a Souza que o grande caminho que nós temos para chegar até o judiciário é simplificar a voz, é simplificar o dizer, é um modo de expressar e, sobretudo, de fazer com que os juízes compreendam, estabeleçam o entendimento e tenha aquele entendimento que tem o Centro de Ciências Jurídicas Sociais, porque é técnico, é filosófico, é político, é social, mas é também cirúrgico. Perfeito. Perfeito. Professor Camilo. Agradecer, né, a oportunidade de participar com vocês três, pessoas que a gente admira bastante. Professor Obrigado. Idemário, professor Jardel, nosso diretor do centro, professor Enéas, nosso vice-diretor. Agradecer à comunidade que nos assiste, tanto a interna como a externa. Eu gostaria de ratificar a questão da conectividade, né, que esse podcast vai estar proporcionando já. Registrar também que a compra dos quase 3.000 livros físicos faz a reconexão com o livro, que é o elemento primordial da educação, né? Verdade. Enfim, é o nosso instrumento, né, de certa trabalho. forma estamos desligando muito. Né? Isso. E, enfim, a questão da visibilidade, sabe, professor Jardel? Que um espaço como esse dá a nossa missão institucional, que inclusive eu gostaria de registrar a missão institucional da UFCG aqui nesse primeiro podcast, que é produzir conhecimento de vanguarda
e transformar pessoas. Perfeito. Essa é a nossa missão. Tudo que a gente for fazer, né, dentro da UFCG, a gente tem que levar em consideração se isso está contribuindo para a nossa missão e para a nossa sociedade. E aí, nesse contexto, uma coisa que o CCJS faz muito bem, cumpre a missão com um impacto positivo na sociedade. Muito bem. Ou seja, trazendo impacto social positivo. E aí eu vou registrar e agradecer a condução do professor Idemário, do Núcleo de Práticas Jurídicas, que atende a comunidade Carente, que tem né? dificuldade de ter uma defesa jurídica, de ter um suporte jurídico adequado. Então, essa é a nossa universidade, que está nos hospitais universitários, nas clínicas de odontologia, hospital veterinário, nos nossos museus. Enfim, Estamos cuidando da saúde de Souza, E da- através da prática jurídica. da prática jurídica. Então, a gente tem essa conexão com a sociedade e um equipamento como esse, de forma muito grandiosa, essa ideia, é o que pode nos proporcionar uma visibilidade nunca vista antes para o que a gente faz como universidade. Agradecer a todos vocês pela acolhida, gratidão mesmo ao deputado Luiz Couto por proporcionar isso através da emenda parlamentar. Pedimos, né, que outros parlamentares e ele continue com esse olhar, né, Com essa sensibilidade. com essa sensibilidade para as nossas demandas, porque, como foi visto hoje, todas as nossas demandas elas têm o objetivo público de entregar à nossa comunidade serviços essenciais e importantes para que a gente continue tendo desenvolvimento econômico e social interessante. Então, meu grande abraço a todos que nos escutam, né? Todos que nos veem hoje, e, enfim, a vocês, colegas, que proporcionaram Se me permite, Camilo, se me permite, eu acho também, professor Idemário, professor Enéa, que isso aqui é uma forma de transparência. Transparência. De contas. Prestação pra de contas. Está sendo feita a prestação de contas. Exatamente. Isso que é Exatamente. importante a gente dizer também, porque não é somente um papel, né? Não, mas para mostrar para a sociedade o retorno do investimento que ela faz, né, faz no dia a dia, né, no seu imposto, né, no seu direcionamento às verbas. Então, assim, aqui é uma casa, como você falou, do povo e uma casa transparente. Isso é muito importante. E fora, eu citei o Núcleo de Práticas Jurídicas, mas nós sabemos da importância dos cursos de serviço social, Sim, né, sim, junto sim, à comunidade, sim, dos claro. nossos estagiários, dos nossos serviços que estão sendo prestados aí pelos nossos, né, professores que chegam com as suas orientações de administração e de ciências E é contábeis. serviço social, né? E serviço social. Perfeito. Senhores, chegamos ao fim desse primeiro programa, com emoção, um pouco de nervosismo, porque sempre o primeiro dá esse frio na barriga. O mas debut, né? O debut, isso, né? dá um frio na barriga, mas eu acredito que foi um debate, foi uma tarde muito proveitosa aqui, de enriquecimento, de Sem conhecimento, de gratidão. Acho que são os adjetivos que permeiam essa tarde de hoje. Então, meu muito obrigado, em nome do CCJS, em nome do CCJS em Pauta, e que a gente possa discutir, né, vários outros temas relacionados a todos os cursos, né, aqui do nosso centro. Enfim, e a você de casa, em breve nós estaremos disponibilizando nas nossas plataformas digitais, né, no nosso Instagram e na nossa TV CCJS, né, nosso canal no YouTube, onde você vai encontrar na íntegra esse programa. Então, meu muito obrigado e até o próximo. Muito obrigado.